Olá novamente, camaradas do segundo ano do ensino médio do Colégio Prax Flamboyant. Professor Daniel Ferreira aqui, um dos seus professores de física, e a gente volta para essa segunda aula de hoje, que é uma aula de natureza teórica, e a gente continua lá no capítulo de condutores aí do material de vocês. Vamos, portanto, à nossa aula. Condutores. A gente tinha visto alguns tópicos já de condutores na aula anterior e a gente parou no tópico de blindagem eletrostática, tá bom? A aula vai ser um pouco qualitativa, sem muito número, no finalzinho, salvo engano, tem um exemplo, mas vamos definir, portanto, a gente está estudando condutores em equilíbrio eletrostático, certo? Vamos ver o que é a tal da blindagem eletrostática. Então, a gente viu que o campo elétrico, já na aula anterior, da semana passada, no interior de qualquer condutor que está eletrizado e em equilíbrio eletrostático, é sempre nulo, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, que o campo no interior de um condutor que está eletrizado e em equilíbrio eletrostático é sempre nulo, tá bom? Agora a gente vai analisar o caso em que o condutor está neutro. Então, essa superfície condutora não está neutra e próxima de uma carga externa eletrizada, tá bom? Eu vou aproximar uma carga externa, a superfície dele vai estar em equilíbrio. Por exemplo, uma esfera em equilíbrio está neutra, sem excesso de carga positiva ou negativa, a mesma quantidade em todas, e eu vou analisar o que acontece quando eu aproximo uma carguinha elétrica externa, positiva ou negativa, tanto faz, tá bom? O que a gente vai perceber quando fazer isso? A gente vai ver que o campo elétrico dessa carga se manifesta em todos os pontos do espaço em sua volta, tá bom? Dessa carguinha. Só que o que vai ocorrer? O que você vai perceber de interessante? Que dentro do condutor não há manifestação desse campo, certo? Isso é interessante e tem muitas aplicações. Ocorre que o interior de um condutor é um lugar onde o campo elétrico de um agente externo não consegue entrar, tá bom? E esse efeito é conhecido como a tal da blindagem eletrostática. Aqui está a experiência para constatar a blindagem eletrostática. Primeiro aqui você tem um bastão isolante e uma esferinha, conforme a gente colocou aqui, ó, é justamente o que está descrito aqui. Um corpo que é metálico e tal, condutor, só que aqui nesse estado ele está neutro. Ocorre que se eu aproximo cargas, um bastão de cargas com excesso de carga positiva desse corpinho, esse corpo será atraído, tem um processo de atração. Aí o que acontece? Coloca-se uma gaiola aqui, protegendo, portanto, um corpo condutor, um condutor, nesse caso, neutro, tá bom? Ele está sem excesso de carga. E o que acontece quando você coloca essa proteção eletrostática e aproxima? O campo não consegue penetrar e não age ali dentro. Como você pode perceber, a esferinha não foi atraída pelas carguinhas do bastão, tá bom? E essa aqui é a tal da blindagem eletrostática, ok? Ainda na blindagem eletrostática, vamos tentar olhar com uma profundidade maior. Então agora o que a gente vai entender é por que o campo elétrico de uma carga externa não consegue penetrar no interior do condutor, que nem aquela gaiola lá. Por que o campo elétrico chega e não consegue entrar, penetrar e interagir com aquela carga lá dentro da gaiola, por exemplo? O que você tem que notar é que uma carga negativa, quando você gera um campo, porque agora a gente vai fazer uma análise aqui, tá bom? Vamos supor assim, ó, que você tem uma esfera condutora que estava neutra, que é aquela situação que me foi dada. Eu tenho uma placa com carga positiva. Se eu tenho uma placa com carga, suponha que isso aqui é uma placa que ela está carregada positivamente, tem excesso de carga positiva. Então, para evitar efeitos de borda, suponha que isso vai até o infinito para lá e para cá. Eu estou analisando essa região. Ocorre que o campo gerado por esse conjunto de carga distribuído nessa barra ou nessa placa são linhas assim, certo? Paralelas que saem dela. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma esfera metálica e aproximar. Lembra que as linhas de força do campo elétrico estão saindo aqui, ó, certo? Conforme está ilustrado aqui nessa figura. Então eu vou pegar uma esfera metálica neutra e aproximar
e olhar o que acontece em volta e dentro dela, fisicamente, certo? Quando você fizer esse tipo de experimento, aqui só está a ilustração, aí eu vou precisar que você acredite, mas estou aqui falando com base teórica e tal, de isso que foram com base em experimentos que foram realizados pelo Faraday, pelo Benjamin Franklin e muitos outros físicos depois disso. Esses foram os primeiros. Então note que uma carga negativa é induzida do lado esquerdo da esfera, certo? Vai haver uma indução de carga negativa. Por quê? Porque essas cargas vão ser atraídas pela placa. Então o objeto tá neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Só que quando eu colocar ele dentro do campo, as cargas negativas vão ser atraídas para próxima da placa e as positivas serão afastadas, de maneira que eu vou dividir essas cargas ali, tá bom? Conforme está ilustrado. Então, do lado esquerdo eu vou ter uma distribuição de carga negativa, que é essa região em azul, enquanto que uma carga positiva vai ser induzida aqui do outro lado, certo? Cargas positivas em vermelho e negativas aqui, ok? Como a esfera encontra-se em equilíbrio eletrostático, significa que não há movimento ordenado de cargas, porque aí eu teria corrente elétrica e tal, e isso poderia gerar um outro campo. Não há elétrons livres no interior. Como não há movimento de carga, não há elétrons livres no interior dessa esfera, certo? Isso é uma das afirmações que eu posso fazer. A gente conclui, portanto, que o campo elétrico no interior dessa esfera metálica é zero por essas condições, por esse fato das cargas se distribuírem, pelo objeto estar em equilíbrio eletrostático e de não haver, e isso a gente pode afirmar categoricamente, um movimento ordenado de elétrons aqui. Isso que aconteceu, essa separação de cargas aqui é muito rápido, é um processo instantâneo e as cargas se distribuem de maneira muito organizada. Então aqui a gente mostra que o campo elétrico da placa não penetra no interior da esfera, tá bom? O que vai acontecer? As linhas de campo vão se ajustar aqui, fazendo sempre 90 graus com a superfície. A linha vai interagir um pouquinho aqui, as outras linhas vão passar direto. E o campo continua apontando ali na sua direção, tá bom? Houve só uma deformação do campo com a entrada dessa esfera aí nessa região. Beleza. Aqui segue um exemplo para a gente analisar melhor essa situação. Ainda na blindagem eletrostática. Trata-se de um exercício resolvido. Diz assim, ó, uma carga pontual positiva, Qzinho, acha-se no centro de uma esfera metálica, neutra, de raio interno A e raio externo B. Então é uma casca esférica, ela tem... É como se fosse um coco, sei lá, coco da praia. Então ela tem um oco lá dentro, certo? Então ela tem um raiozinho interno A e um raio externo B. Ok. A ideia aqui é explicar por que existe uma carga induzida menos Q na superfície interna. Vai ter o desenho para ilustrar para vocês. Da esfera e uma carga positiva na superfície externa. Certo? Então, por que se induz uma carga na borda interna e na borda externa? Dois tipos de carga. Você colocou uma carguinha positiva lá no centro dessa esfera, nesse oco, e na superfície interna você induziu uma carga negativa e na externa uma carga positiva. E ele pede para explicar isso e para determinar as expressões para calcular o campo elétrico desse sistema. Como é que a gente resolve isso? Então, ó, o que rola? A força de atração da carga pontual, que eu coloquei lá no centro, então essa força de atração sobre os elétrons livres da casca esférica causa a indução de cargas de uma carga negativa na superfície interna, então isso é um processo de indução. A carguinha positiva por força elétrica, por força, ó, a carga positiva não atrai negativa, a casca estava neutra, mas aí vai haver uma separação de cargas, certo? A carga positiva vai atrair as negativas, então elas vão ficar na superfície interna por esse mesmo processo de indução, as cargas positivas vão para fora da esfera. Então, por indução, a Q+ vai agir com força elétrica sobre os elétrons livres da casca metálica, causando assim uma indução de uma carga negativa na parte interna da casca e de uma carga positiva na parte externa. Uma observação que é importante, ó, em geral, a carga induzida não é igual à carga indutora, tá bom? Porque você pode ter uma distribuição diferente lá na esfera.
Normalmente, a primeira é menor, a carga que foi induzida. Então, nesse problema, nesse em particular, essas cargas são iguais porque o número de linhas de força que sai da carga pontual que eu coloquei lá dentro é exatamente igual ao número de linhas que chega à carga induzida distribuída na parte interna da casca. Então, as linhas que saem aqui, é as mesmas que chegam na superfície do material. Vamos ver uma ilustração aqui. Eu falei, mas o desenho é esse aqui. Ó. Isso é uma esfera, tá bom? Aqui é olhar de um corte. Eu cortei assim a esfera e estou olhando. O que rolou? Você tinha inicialmente uma esfera oca, que tem uma certa superfície aqui, ela tem uma borda, tá bom? Então o que o sujeito fez? Ele colocou uma carga positiva lá no centro. No exato momento que ele põe a carga positiva, rapidamente é induzida uma carga negativa aqui na superfície interna e uma carga positiva na superfície externa. Tá bom? Essa é a situação. Isso ocorre... Por que vai acontecer isso? Isso ocorre porque as linhas que partem da carga pontual não podem chegar a outro lugar que não seja a parte interna da casca. Então, as linhas de campo que saem daqui só vão até aqui, certo? Porque não pode existir, de novo, campo elétrico ali dentro do metal, certo? Então, o campo elétrico morre aqui. Então, significa que essas linhas de campo vão atrair carguinhas, linhas de força do campo vão atrair carguinhas negativas, conforme a figura aqui. Ocorre que, por sua vez, como a carga induzida na parte interna, essa aqui, ó, vale menos que, a carga induzida na parte externa vai valer o contrário dela. Porque ó, essa esfera ela tinha um conjunto de carga, só que ela estava neutra, estava todo mundo ajustadinho. Na hora que eu colocar a carga, eu separo todo mundo. Quem é positivo correu para a borda, quem é negativo correu para a borda interna. Quem é positivo correu para a borda externa. Tá bom? Então, a situação de distribuição de carga é justamente essa, certo? Isso a gente chama de indução. Essas carguinhas que apareceram na borda externa e interna apareceram aí por uma questão de indução eletrostática, tá bom? Aí a pergunta que se faz, a outra lá que se fez é como campo elétrico qual é o campo elétrico dessa distribuição de cargas? Eu quero descobrir o campo elétrico dentro ali da região oca, dentro da região densa, que é essa região amarela, e fora da esfera. Então, o que ocorre? Como a esfera se encontra em equilíbrio eletrostático, não há movimento e etc., os seus elétrons livres não se movimentam de maneira ordenada. Então, está tudo em equilíbrio, paradinho. Ok, repetir o desenho aqui para ficar intuitivo. Então, portanto, o campo na parte metálica, que é a parte amarela, é nulo, tá bom? Porque o campo no interior de condutores é sempre nulo. Então, observe que as linhas de força são interrompidas aqui, ó. Ela não consegue entrar. Essa outra linha é resultado dessas cargas que foram induzidas lá na superfície, tá bom? Então, na parte oca e na parte externa, existe campo elétrico. Existe campo elétrico aqui nessas linhas vermelhas e aqui fora, dentro da região amarela, não existe, tá bom? Por simetria, você pode afirmar que o campo elétrico gerado pelas carguinhas negativas, que são induzidas na casca interna, são iguais em módulo, certo? E de sentidos opostos e vão se cancelar. Então, vamos ler de novo. Por simetria, os campos elétricos das cargas Q+, que é essa aqui, e Q- induzidas na casca são iguais em módulo e sentidos opostos. Perdão, esse de fora e esse de dentro. E de sentidos opostos. Logo, esses dois campos vão se cancelar. Por isso, o campo elétrico líquido do sistema é devido apenas ao efeito da carga pontual Q. Bom, o campo que é gerado pela indução dessas carguinhas induzidas aqui, eles vão se anular, porque eles vão estar em sentidos opostos, tá bom? Vai estar um vetor apontando para cada lado, como tem mesmo módulo, eles vão acabar se anulando. Então, o único campo resultante que vai haver será o campo gerado por essa carga aqui, certo? Beleza. Vamos ver isso matematicamente, ó. Esse campo ele pode ser calculado por meio da lei do inverso do quadrado da distância, que é a expressão que a gente já conhece para campo elétrico. O campo elétrico é a constante de permissividade do meio, a gente está considerando que está no vácuo, vezes a carga que gerou o campo dividido pela distância, se você quer descobrir o campo a certa distância dessa carga. Tá bom? Então, um detalhe, para esse caso aqui, ó, essa expressão deve ser usada para um raio
aqui a partir do zero até A, que é o primeiro raio, e para o raio maior do que B até o infinito. Essa expressão vale. Essa aqui só está dizendo que só tem campo aqui dentro e aqui fora. Na região amarela não tem campo, tá bom? Só acima de B e abaixo de A. Entre A e B, o campo é zero. O gráfico que tem ali, ó, do campo elétrico em função da distância da carga pontual Q, está mostrando justamente a situação da casca esférica. O que rola? Dentro, bem próximo dessa carga aqui, você tem um campo que cai com 1 sobre r quadrado. Na hora que chega bem na borda do triângulo amarelo, que é o raio A, o campo, pam, zero. E ele é zero até aqui. A partir dali, esse campo passa a existir novamente, de novo com a lei do quadrado, do inverso do quadrado da distância. Então, de novo, é só para mostrar que não existe campo aqui dentro do condutor, certo? Se essa carguinha não tivesse sido colocada ali, nem aqui haveria. Bom, se a carga estivesse aqui fora, ela não conseguiria gerar um campo ali dentro. Beleza? Então esse é o exemplo. Ele está também no livro de vocês. E aqui eu abordei ele com mais detalhes. O último tópico dessa aula de hoje é o de potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Agora vamos olhar como se comporta o potencial. O potencial é a letra V, certo? Potencial elétrico para um condutor eletroestático. Ó, agora a gente vai discutir o comportamento do potencial elétrico dentro de um condutor nas condições de equilíbrio. Então, eu tenho um condutor, quero descobrir como se comporta o potencial elétrico dentro desse condutor. Eu já vi que o campo é nulo, certo? O campo dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre nulo. Então, o que você vai observar? Observar que as linhas de força saem da superfície. Ó, o que está rolando? Eu tenho carga aqui distribuída. Lembrando de novo, está em equilíbrio, em eletrostático, não estou em movimento. Se as cargas estiverem em movimento, aí dá treta. Então, em equilíbrio eletrostático. Então, eu tenho um condutor aqui nessa forma retangular e distribui cargas na superfície dele. Essas linhas vermelhas são as linhas do campo elétrico. Então, observe que as linhas de força do campo elétrico, nas superfícies externas, positiva do condutor, vão para o infinito. Tá bom? A gente desenha só até aqui, mas essas linhas se estendem até o infinito, caindo de novo com o inverso do quadrado da distância. Quanto mais longe, menos intenso esse campo. No interior do condutor, inclusive na parte maciça, que é assim azul escuro, não há campo elétrico, certo? Por isso, não foram desenhadas linhas de força, nem aqui e nem aqui. Lembre-se que dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo é zero. Talvez a cereja do bolo desse tópico de condutores é você nunca se esquecer que o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre zero, tá bom? Então, agora imagine que essa esferinha aqui, ó, A, que se acha a uma certa alturinha H, em relação a uma posição mais baixa aqui, ó, do pêndulo, vamos considerar essa situação aqui e fazer algumas análises disso. Então, esse objetinho é como se fosse um pêndulo. Então, você pegou e levantou ele. Ele estava aqui na posição de equilíbrio. Você puxou o pêndulo assim, levantando ele a uma certa altura H. Tá bom? Eu vou repetir a figura ali. Então, o que ocorre? Quando eu solto essa esfera, ela desce, a esfera desce acelerada exclusivamente pelo campo gravitacional. Então, o que ocorre? Você puxou a esferinha A e solta. Quando eu solto, ela é metálica, tá bom? A única ação que existe aqui para trazer ela de volta é a ação do campo gravitacional, certo? Ela tem uma certa massa. Então, nesse deslocamento, o trabalho elétrico, o trabalho realizado pelo campo elétrico e pelas linhas de força do campo elétrico para trazer a carga de volta são zero, porque não tem campo elétrico ali dentro, tá bom? Pois o campo e a força elétrica valem zero no interior do condutor. Então, a única coisa que restitui essa esfera aqui é a ação do campo gravitacional. Assim, aplicando a definição de diferença de potencial elétrico, o que a gente vai descobrir? Então, diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao trabalho realizado para me trazer a carga do ponto A ao ponto B dividido por essas unidades de carga. Só que eu estou descobrindo que o trabalho, esse trabalho potencial elétrico é zero, tá bom? Realizado dentro do campo elétrico, porque não há campo nem força. Então, se esse trabalho é zero, fico com zero dividido por quê? Que é zero. Qual a conclusão que você tem? Que a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a zero. Conclui-se, portanto, concluímos, portanto, que os valores dos potenciais elétricos nos pontos A e B
são iguais, certo? Por que que são iguais? Ó? Não deu zero? Então passa o VB, não está negativo, passa ele para o outro lado, fica positivo. Então você vai encontrar que o potencial em A é igual ao potencial em B. E com esse exercício simples da análise desse pêndulo no interior do condutor, você vai descobrir que no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico é constante, certo? VA é igual a VB aqui, se você escolhesse um outro ponto VC aqui, VA seria igual a VC, que seria igual a VB. Então, dentro de todo condutor, o potencial é constante, tá bom? Então, tá aqui essa conclusão. Na verdade, todos os pontos dentro de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostáticos estão submetidos ao mesmo potencial elétrico, tá bom? Uma observação. Fora do condutor eletrizado, o valor do potencial elétrico depende da posição. Agora, ali fora, já é outra história. Eu já tenho linhas de campo, eu já posso realizar trabalho, e aqui o potencial já vai depender da distância que eu escolho aqui, tá bom? Então, o valor do potencial elétrico depende da posição em que é feita a análise. Ali naquelas linhas pontilhadas, por exemplo, você tem desenhado as equipotenciais. Tem o mesmo potencial em cada linha dessas daí, ok? Conclusão sobre essa abstração toda. Conclusão. O potencial elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático é constante, certo? Externamente, o potencial diminui no sentido das linhas de força do campo elétrico. Então, quanto mais longe, menor vai ser o potencial, mantendo-se constante apenas no plano perpendicular a elas aqui, ó. Então, o potencial vai ser o mesmo aqui sempre na mesma equipotencial, certo? Aqui você vai nessa linha, nessa primeira linha verde, o potencial tem sempre o mesmo valor. Na segunda linha verde ele é maior, ele é menor, perdão, e porque ele depende da distância. E se você vai traçando equipotenciais, você vai encontrando. Ele tem apenas o mesmo valor em cima da mesma equipotencial. É justamente o que significa equipotenciais, né? Então lembre-se sempre, no interior do condutor, campo elétrico nulo, potencial elétrico constante, em equilíbrio eletrostático. Tudo bem? Então chegamos ao fim dessa aula. Fica como exercício para vocês os exercícios propostos lá do capítulo de condutores, fazer do 1 ao número 5. Para a próxima aula a gente vai estudar o potencial elétrico de uma esfera eletrizada e vai ter também uma aula de correção de exercícios. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos durante a quarentena. Mais uma vez, fiquem em casa e até a próxima. Forte abraço a todos.